altos mediante habilidade nossa ou na maneira de tomar os dados. Nas novas experiências, tomávamos os dados conforme regras fixas, levávamos-los de cada vez ao mesmo lugar na linha de partida, e deixávamos que rolassem por gravidade em um plano inclinado com a superfície enrugada. Mediante este processo mecânico de soltar os dados, os sucessos eram tão elevados ou mesmo 25% mais elevados do que haviam sido nas experiências de lanço à mão. As primeiras 900 séries para número elevado apresentaram indiscutível importância. A média esperada do acaso era de 5 por série, supondo no momento fossem os dados perfeitos. Obtivemos realmente 5,5 por série. Este resultado é somente 0,5 acima da probabilidade, mas mesmo esse pequeno desvio da média significa uma acumulação total de 446 sucessos acima da expectativa provável média, o que representa de fato o grande desvio total. Seria necessário um número de 20 algarismos para representar a probabilidade contra a obtenção de tal resultado por puro acaso com dados perfeitos. O ganho médio sobre a expectativa provável média não tem de ser grande para que tenha significação, contanto que o se mantenha sistematicamente para grande número de experiências. Desde o princípio, o número de sucessos em PC tendia a ficar acima da probabilidade. Não se observou nunca qualquer número de pontos excessivamente elevado, nenhum que fosse quase tão elevado como haviam sido muitas contagens para ESP nunca aconteceu, durante os 14 anos de experiências com o PC, deparar-se com o equivalente de uma série perfeita de 25 sucessos, conforme se conseguiu em ESP, ou mesmo uma quase tão perfeita. Mas, por outro lado, maior número de pessoas parecia tomar parte nas experiências de lanço de dados com êxito moderado. Assim sendo, não se tornou necessário procurar sujeitos especiais para experiências de PC. Os próprios experimentadores passavam a sujeitos quando não se encontravam melhores à mão. Utilizaram-se as mesmas medidas de significação estatística para avaliar os dados dos sucessos em experiências de PC como se fizera nas de ESP, com aprovação de autoridades idôneas em matemática. Quando se apresentavam problemas especiais de matemática nas pesquisas de PC, como aconteceu várias vezes, deles se encarregava o consultor matemático do laboratório de parapsicologia na ocasião, o Dr. J. Greenwood, cuja especialidade é o cálculo das probabilidades. Permaneceu o problema do dado defeituoso. Era possível ter confiança na contagem de pontos além da probabilidade, somente supondo que os dados fossem perfeitos. Perseguia-nos a possibilidade de justificarem as imperfeições naturais dos dados que estávamos utilizando a média de sucessos que obtínhamos. Não procuramos conseguir os assim chamados dados perfeitos. No princípio, as experiências eram demasiado exploratórias para exigi-los. Além disso, sabíamos que, se obtivéssemos os mesmos resultados com dados perfeitos, suspeitaríamos da perfeição e assim voltaríamos ao ponto em que estávamos. Reconhecíamos a necessidade de conduzir as experiências de tal maneira que as tendências dos dados ficassem equilibradas ou controladas de algum modo seguro. Resolvemos procurar realizar experiências perfeitas, de preferência dados perfeitos. A primeira tentativa de experiências controladas quase nos fez abandonar a questão. Imaginando que se os dados favoreciam contagem alta haviam de desfavorecer contagens baixas, os 7 ou ambos, resolvemos empregar essas combinações como alvos para igual número de séries. Daí resultou obtermos aproximadamente o mesmo número de pontos tanto com os 7 como com as combinações mais altas. Mas quando, depois de nos termos satisfeitos sem os resultados acima da probabilidade com as experiências de combinações altas, passamos a lançar os dados para combinações baixas, não foi possível sustentar a marcação acima da probabilidade média de 5 por série.
Tais resultados indicavam fortemente que estávamos lidando com dados tendenciosos, e aí poderia ter cessado a pesquisa, se tivéssemos agido impulsivamente. Deparamos, contudo, com outra descoberta que não se ajustava a essa interpretação, a qual nos intrigou o suficiente para que não abandonássemos a pesquisa. A esquisitice consistia em que nas experiências de combinações baixas as combinações altas também acusavam marcação inferior. Estavam de fato igualmente abaixo da probabilidade média. Ora, se a tendência nos dados favorável a combinações altas explicasse a alta marcação primitiva, deveríamos esperar que as combinações altas continuassem a aparecer quando se mudava o alvo. A única mudança na experiência estava em nosso espírito. Mas as combinações altas não continuaram a aparecer. Tanto as combinações altas como as baixas caíram abaixo da expectativa média provável. Não descobríamos qualquer maneira de explicar tais resultados como devidos aos dados, visto como utilizávamos os mesmos nos dois casos. Se então tivéssemos sabido o que hoje sabemos, palavras estas que todos os exploradores muita vez repetem, teríamos deixado inteiramente de nos preocupar com o problema dos dados defeituosos. Os próprios dados dessas experiências de combinações altas continham a melhor prova possível contra a teoria dos dados defeituosos. Era a espécie de prova completamente tranquilizadora de que havíamos precisado naqueles primeiros tempos de ansiedade relativamente a esta questão, muito embora somente 8 anos depois viéssemos a descobri-la. A maneira por que a descobrimos também oferece interesse por si mesma, conforme veremos um pouco adiante, mas podemos apresentar aqui bastante do que descobrimos, antecipando-nos à narrativa, para mostrar que as imperfeições dos dados não poderiam ter produzido os resultados obtidos. De certo modo, esta prova tardia é tanto melhor por ter sido descoberta muito depois da realização das experiências por outro pesquisador, o Dr. Humphrey. Quando o Dr. Humphrey examinou, em 1942, os primeiros dados de PC em minha companhia, verificamos que nas experiências de combinações altas quase todos os sucessos acima da probabilidade se encontravam na primeira série dos grupos de 2 ou 3 que se tinham tornado regra. Havia 134 sucessos acima da probabilidade em 123 primeiras séries. Nas 123 seguintes ocorriam somente 19 e somente 4 nas 75 posteriores. A figura 1 a seguir mostra a comparação para as 3 séries na devida proporção. Empregamos os mesmos dados para os 3 grupos de 3 exames, de sorte que qualquer mudança na marcação de pontos não era devida aos dados. Se dados defeituosos produzissem o grande desvio de mais 134 no primeiro exame, teriam continuado a produzir a mesma percentagem de pontos com os 2 outros exames. Diz o matemático que tão grande diferença na percentagem de marcação de pontos como a que se observa entre o primeiro e o segundo exames é de esperar tão só pelo acaso uma única vez em 100.000 séries de experiências como estas. Fica assim definitivamente afastada a teoria do acaso ou sorte. Todavia, tem de considerar-se igualmente uma combinação dessas explicações contrárias. Suponhamos os dados inclinados a favor de combinações altas. Imaginemos também que o lançador emprega mais energia no primeiro lance do que nos seguintes, e quanto mais fortemente lança os dados, tanto mais intensamente se revela a inclinação para produzir combinações altas. Todas essas possibilidades são razoáveis, resta saber se aplicam. Poderia essa combinação ter produzido as contagens conseguidas? De modo algum. As experiências respondem definidamente às perguntas formuladas e invalidam a combinação de hipóteses contrárias. Não se jogaram a mão os dados algumas vezes. Realizou-se grande parte das experiências utilizando o processo mecânico de lanço, atrás mencionado. Nesta maneira de proceder não existia a força muscular atuando sobre os dados, somente a gravidade atuava sobre eles.
quando se soltavam por meio de um dispositivo de alçapão. Entretanto, encontrou-se o mesmo declínio nos resultados do lanço mecânico como dos que eram arremessados à mão. Na realidade, a maior diferença encontrada foi entre as contagens médias do primeiro e segundo exames do lanço mecânico. É também o que se verifica pelo gráfico. Havia sim boas razões contra a hipótese dos dados tendenciosos, mesmo que a ignorássemos em 1934. Agora só podemos ver explicação para esses resultados na PC. Se tivéssemos de repetir aquelas primeiras experiências agora, haveríamos de realizá-las de maneira diferente à luz do que sabemos atualmente. Provavelmente sempre assim acontece com uma pesquisa exploratória. Felizmente, a experiência foi melhor do que sabíamos e, por meio dos resultados confirmadores do declínio da contagem que descobrimos mais tarde, satisfez inteiramente os requisitos de prova do efeito de PC. Os números têm força, tanto na ciência como em qualquer outra parte. Logo que começamos a pensar dispor de algo nas experiências de dados, afigurou-se importante descobrir se outros seriam capazes de conseguir resultados idênticos. A primeira pesquisadora fora de Duke a atacar a investigação de PC foi Margaret Pegram, ora Sra. Reeves, que cursava o último ano de psicologia no Colégio Guilford, próximo da instituição da Carolina do Norte. Realizou longa série de experiências com dados, empregando combinações altas e baixas como alvos com quase o mesmo número de exames para umas e outras. Conseguiu sucessos médios significativos tanto em um caso como no outro, empregando os mesmos dados. O sucesso com as duas combinações revelou concludentemente que dados defeituosos não concorriam para os resultados. Mais uma vez, permitam-nos lançar os olhos sobre os achados que vieram depois. A pesquisa da senhorita Pegram, conforme a análise do Dr. Wintre realizada 8 anos depois, mostrou o mesmo declínio no número de sucessos como as nossas. Desde o início adotaram um grupo de 3 exames. Quando se retomou o estudo do declínio anos mais tarde, com o exame dos dados por ela colhidos, o primeiro exame do grupo acusava percentagem muito mais alta de sucessos, o segundo um pouco menos e o terceiro bem próximo da média. O primeiro declínio era significativo, os 2 primeiros causavam impressão. De sorte que nesta série se encontra a dupla prova de que dados defeituosos não explicam os resultados. Esta série levou-nos a pensar que os nossos antigos insucessos nas experiências de combinações baixas eram devidos à tendência psicológica. Tínhamos-nos fixado mentalmente em direção a combinações altas, sendo impossível mudar com facilidade. Mais tarde tivemos provas de que este tipo de fixação atua muita vez por essa maneira. Alguns estudantes de Duke tomaram igualmente parte no trabalho de PC nesse primeiro estágio. As atividades deles ampliaram grandemente a base de prova para PC. Contribuíram igualmente para mostrar como era possível repetir as experiências que a prova não resultava de uma única experiência ou que foram colhidas por alguns observadores somente. Os primeiros estudantes experimentadores de Duke foram Homer Hilton Jr. e George Baer. Os 2 conseguiram também contagens significativamente alta de sucessos nas experiências de combinações elevadas para os dados. Outros estudantes atacaram experiências em que se escolhia por alvo certa face do dado. Nessas experiências esperava-se como probabilidade média 4 sucessos por exame de 24 lanços. Introduziram-se igualmente outras variações, como número diferente de dados por lanço, tamanhos e tipos diferentes de dados, maneiras diferentes de lançar e outras mais. A narrativa completa dessas aventuras distintas em campo temerariamente não ortodoxo de pesquisa constitui, só por si, um volume em separado. O trabalho que estamos empreendendo exige que continuemos a examinar os achados que entendem com a questão principal em foco. Na ocasião não publicamos essas experiências.
Embora desejássemos interessar outros pesquisadores na repetição das experiências, pretendíamos resolutamente evitar qualquer publicidade a respeito dos nossos trabalhos em PC. Naquela ocasião, 1934 a 1937, desencadeava-se a tempestade da controvérsia sobre as pesquisas de ESP relatadas em 1934. E julgamos fosse preferível reter o trabalho sobre PC até que a mãe nasce. Foi possível, porém, conseguir a cooperação de alguns outros pesquisadores aqui e ali que vieram a saber das experiências de um ou outro modo. Alguns nomes servirão de exemplo quanto à diversidade dos primeiros exploradores no reino de PC. Um deles foi Frank Smith, formado em silvicultura por Yale. Outro I.P. Gibson, já mencionado pela pesquisa que fez em ESP, engenheiro municipal em East Grand Rapids. Um terceiro foi o professor McDougall na Inglaterra, em gozo de licença da Universidade de Wayne, e H.L. Frick, um dos pioneiros no trabalho de ESP. Bastante curiosamente, poucos anos depois, um zoólogo, Dr. C.B. Nash, então na Universidade de Arizona, sem ter conhecimento de nosso trabalho, e agindo independentemente, realizou experiências um tanto parecido com as nossas de lanço de dados para experimentar a hipótese de PC. A primeira de suas experiências foi animadora embora não concludente, mas levou-o a tentar outros trabalhos mais tarde na Universidade Americana que produziram provas bastante significativas do efeito de PC. Por volta de 1936, PC tornara-se de grande interesse no laboratório de Dulce. Chegou mesmo a uma dúzia o número de homens e mulheres que apresentaram relatórios sobre PC, tanto de Dulce como estranhos, quase todos confirmando a hipótese de PC. O efeito acumulado tornou-se grandemente impressionante e convincente para todos quantos, como nós, acompanharam o desenvolvimento das provas a partir do nada para dimensões demasiado extensas e complicadas para que fosse possível segui-las sem dispor de razoável volume de preparo científico. Agora a psicocinética promete tornar-se um ramo da própria ciência. Já em 1943, 9 anos depois da primeira experiência de PC em Dulce, verificamos ter chegado a ocasião para a publicação do primeiro relatório. A crítica das experiências de ESP chegará ao fim. Esperáramos até acumular grande acervo de provas em confirmação do efeito de PC. Introduzira-se grande variedade de precauções, como o lanço mecânico dos dados. Lançou-se mão de vários meios destinados a assegurar que os resultados não fossem devidos a imperfeições dos dados. Por exemplo, tínhamos conduzido experiências em que realizávamos número igual de lanços para cada face do dado. Qualquer tendência a favor de uma face compensaria o respectivo efeito, obstando mais de uma das outras. Houve igualmente certas séries em que se lançava o mesmo dado por igual maneira sob dois grupos de condições, destinando-se um a ajudar ou obstar o sucesso em relação à face-alvo, e o outro para servir de controle. Na comparação das percentagens de sucessos, o efeito de qualquer tendência ficaria contrabalançado. Se, depois, se observasse qualquer diferença significativa entre as percentagens de sucessos para as duas condições, não seria possível atribuir tais sucessos a dados defeituosos. Tomaram-se também outras precauções que diziam respeito às tendências dos dados. Mas foi a prova de declínio que veio acabar com qualquer dúvida que ainda alimentássemos a respeito de PC. Era bastante suficiente para fazê-lo. Já dissemos como foi concludente a prova do declínio no grupo de 3 exames no caso da primeira série de PC em Dulce nas experiências da senhorita Pegram no Colégio Guilford. Esta prova do declínio era, sem dúvida alguma, primordial na importância como perfeita resposta à questão da tendência dos dados. Contudo, tal se dava simplesmente devido a ser a hipótese dos dados defeituosos a mais difícil em nosso espírito nos primeiros anos de experiências com PC. Na realidade,
Esta mesma prova é igualmente forte em apoio da hipótese de PC contra outras explicações. Uma das hipóteses contrárias é a de erro. Seriam os resultados de PC devidos a erros por parte dos observadores. Não havia motivo para declínio na frequência dos erros cometidos nestes três grupos curtos de exames, seja na leitura dos dados, seja no seu registro. Além disso, sabemos serem os declínios inteiramente gerais, não invariáveis, mas característicos. Porque experimentadores diferentes cometeriam o mesmo tipo de erro? Os exames aos grupos não eram tão longos que provocassem fadiga. Se essa estivesse presente e fosse um motivo, então seria difícil justificar elevação na marcação de sucessos ao dar-se início a novo grupo. Ocorreram declínios idênticos em séries em que se utilizavam máquinas para lançar os dados. Não podiam, portanto, depender da maneira pela qual se arremessava o dado. Verificaram-se tanto nos dados de lanços à mão como nos de lanço com o copo. O experimentador ignorava que os dados fossem mais tarde examinados em busca de declínios. Os achados são totalmente independentes do investigador primário. Assim, como prova de PC, fornecem confirmação completa do trabalho originário. Baseia-se em análises separadas e independentes. São, em si, extra-caso, e somente eles podem vir em apoio das alegações de ocorrência do efeito de PC. Sem dúvida, tais declínios têm valor maior do que de simples prova. Voltaremos a discuti-los mais tarde em outro papel. Mas convém dizer aqui mais algumas palavras quanto ao simples valor que tem como prova de PC. Procuraram-se estes e outros declínios em todos os registros disponíveis de dados de PC, verificando se estarem presentes em extensão e harmonia que em muito ultrapassavam tudo quanto se atribuísse ao acaso, com probabilidade de milhões contra 1 em apoio. Quando a prova de declínio em PC atingiu o ponto em que parecia incontestável por si mesmo, reconhecemos finalmente estar preparado para qualquer espécie de discussão que viesse possivelmente a ocorrer. Foi momento decisivo para a pesquisa. Os dados ocultos nos registros de PC lembravam fósseis guardados nas camadas da Terra. Qualquer pessoa capaz poderia examiná-los sucessivamente até fazer desaparecer qualquer motivo de discordância. Nós mesmos não podemos ver qualquer interpretação diferente. Outros se miram de propor qualquer outra. Só podia tê-los causado a interferência progressiva com o processo da PC, devido à natureza da própria experiência. O efeito era de natureza psicológica. Não estava nos dados, não variavam. Não residia na maneira de lançar os dados, até mesmo a máquina de lançá-los dava os mesmos resultados. A permanência deste efeito de declínio representa a relação mais legítima até agora encontrada em dados de parapsicologia. Afigurava-se que o espírito do sujeito estivesse dirigindo o dado quando rolava. Estávamos certos, portanto, de ter encontrado o PC. Apareceu em março de 1943 um primeiro relatório em que descrevíamos a primeira experiência. Sabíamos que nem todos seriam capazes de demonstrar a PC a pedido. Por igual a SP, não é essa espécie de processo. Mas qualquer pessoa podia e ainda pode tornar a verificar as análises do declínio, e estas constituíam a melhor prova para a PC em qualquer caso. Publicamos um convite permanente a qualquer pessoa competente para que repetisse a análise do declínio nos registros arquivados em Duke. Ainda o mantemos. O espírito tem, portanto, certa força capaz de atuar sobre a matéria. Seja lá o que for a PC e seja qual for a maneira por que funciona, causa algo à matéria capaz de medir-se estatisticamente. Produz resultados no ambiente físico impossível de explicar por meio de qualquer fator ou energia conhecida em física. Temos de supor, apesar de tudo, certa energia presente sempre que se realiza trabalho, e os registros de PC demonstram que algo mais atuava sobre os dados cadentes do que as forças conhecidas que os lançavam. Em consequência,
Deve existir certa energia conversível em ação física a certa energia mental. Esta descoberta constitui o quinto grande passo em direção ao objetivo de resolver-se o problema da relação do homem para com o mundo material. No primeiro passo, reconhecemos a ocorrência de ação de espírito para espírito sem um meio físico conhecido. No segundo, que tratou do ESP de objetos, mostramos que o espírito pode entrar em relação cognitiva ativa com a matéria sem fazer uso de qualquer meio sensorial mecânico que se conheça. O terceiro passo verificou que essa capacidade mental é capaz de transcender ao espaço e o quarto afirmou o mesmo quanto ao tempo. Agora, neste quinto passo, o sistema extrafísico do espírito retorna ao objeto material para exercer influência muito leve e caprichosa, mas ainda significativa sobre dados em movimento, bastante forte para alterar a queda em extensão que somente podem patentear os processos delicados da estatística, mas merecedores de fé para permitir-se acumulem dados em confirmação mediante investigações independentes. Produz-se efeitos cinéticos sobre os dados. Não estaremos então manuseando necessariamente um processo físico de PC? Talvez o cérebro, utilizando a própria energia física, seja responsável pelo efeito sobre os dados. Ou certa função mental não física atua diretamente sobre o objeto. A resposta será experimentalmente clara pelo trabalho que descreveremos em seguida. Dessa resposta dependerá a extensão do alcance do espírito no reino da matéria, ao qual pertence o próprio cérebro. Capítulo 7. Massa e espírito. A lógica favorece, até certo ponto, que se encare a PC como físico. O resultado final nas experiências de PC com dados é certamente físico. Algo acontece aos dados que lhes alteram a queda. A força muscular ou de gravidade aplicada aos dados é naturalmente física. Seria então natural pensar que qualquer energia atuando sobre os dados para vencer o efeito da gravidade teria de ser bastante parecida com qualquer força física que conheçamos para que também seja possível chamá-la de física. É difícil imaginar qualquer outra espécie de fator em tal situação. A tendência inicial é com toda certeza contrária à concepção espírito-energia de PC. Reveste-se de grande importância saber se a energia que causa PC é cerebral ou espiritual. Se for possível ao espírito ultrapassar o cérebro e influir diretamente sobre o dado cadente, a nossa ideia do alcance das faculdades mentais sobre a ordem física terá de dilatar-se grandemente. Se o espírito for capaz de atuar eficazmente sobre a matéria por outra maneira que não através do próprio cérebro, tal descoberta revestir-se-á de grande significação para a descoberta do lugar que deve ocupar o espírito no esquema da natureza, bem como quais sejam as suas possibilidades totais. Assim sendo, a questão reduz-se, para fins experimentais, à simples pergunta: obedecerá a PC a leis físicas? Felizmente as experiências de PC revelavam-se idealmente apropriadas para a solução deste problema. Tudo quanto se precisava fazer era variar as condições físicas ou fatores da experiência e comparar os resultados obtidos. Se o sucesso nas experiências acompanhasse as alterações materiais, a conclusão seria a favor de hipótese física para PC. Ao contrário, se a percentagem de sucessos não variasse com a mudança das condições físicas, verificar-se-ia ser a energia diferente de qualquer agente que conhecemos como físico. A primeira das comparações físicas produziu surpresa. Em uma das primeiras experiências de PC comparou-se o efeito respectivo sobre um dado por lanço com o efeito sobre dois. Tanto o sujeito quanto o experimentador partiram naturalmente da hipótese de bom senso quanto à possibilidade de concentrar-se uma força sobre um objeto mais eficazmente do que sobre dois. Mas aconteceu que o sujeito obtinha maior número de sucessos quando lançava dois dados ao mesmo tempo do que um só. As séries realizadas com dado único eram relativamente curtas, porque em geral os sujeitos não se sentiam inclinados a jogar um dado de cada vez.
Era maçante trabalhar dessa maneira. Realizaram-se somente 3 séries moderadamente longas com dado único por lanço e, embora os resultados, em média, fossem superiores à probabilidade, nenhum forneceu percentagens significativamente elevadas de sucessos. Todos ficaram abaixo dos resultados conseguidos pelos mesmos sujeitos em experiências com maior número de dados. Fizeram-se igualmente outras experiências. Em lanços de 2 a 6, as experiências com 6 alcançaram contagens mais elevadas do que com 2 dados. A porcentagem com 2 dados não foi muito acima da probabilidade, mas os resultados com 6 foram altamente significativos. Este achado não é evidentemente o que seria possível esperar de um ponto de vista físico. A preferência do sujeito por certo número por lanço verificou-se ter importância. Em certa ocasião das investigações de PC, um grupo do laboratório interessou-se por verificar até onde na escala de números por lanço se manifestaria o efeito de PC. Pulando de 2 dados para 6 e depois para 12, 24, 48 e finalmente 96 por lanço, verificamos que, quando seguíamos entusiasticamente uma campanha para números por lanço cada vez maiores, a melhor percentagem de sucessos era fornecida pelo número maior. Durante algum tempo, a experiência principal de PC realizou-se com 96 dados por lanço. Era evidente que as leis do interesse motivador e não as da dinâmica determinavam o número de sucessos. Outros experimentadores revelaram comparações semelhantes. H.L. Frick, que mencionamos anteriormente, começou lançando 6 dados de cada vez, alternando com a esposa como sujeito. Mais tarde dobraram o número de dados por lanço, e depois dobraram ainda uma vez lançando 24 dados de cada vez. O número de sucessos melhorou quando dobraram. A contagem só foi significativamente elevada com as experiências de 24 dados por lanço. Em série posterior, Frick aumentou ainda mais o número de dados por lanço, jogando 60 de cada vez, atingindo igualmente percentagem significativa. Não é possível tirar convenientemente conclusões desses casos porque não eram idênticos os dados utilizados, mas pode afirmar-se que os achados não se conformam a princípios mecânicos. Teremos de deixar o assunto neste ponto, pelo menos por enquanto. Realizaremos outros estudos comparativos para determinar se o número de dados por lanço exerce qualquer efeito sistemático sobre a percentagem de sucessos. Todavia já se fez o bastante para proporcionar impressão decisiva. Se a força implicada fosse de natureza física, seria de esperar a mais alta percentagem de sucessos quando se lançasse o menor número de dados. Não encontramos, contudo, tal resultado. Todavia, há outra maneira de encarar o problema. Sugeriu-se que talvez não fosse o volume real de energia que afetasse a percentagem de sucessos, mas a ineficiência ou alvo precário da energia ao fazer o contato. Argumenta-se ser mais provável que a energia deixe de alcançar um objeto do que vários e, em consequência, quando se aumenta o número de objetos, o número de sucessos também sobe. O defeito deste argumento está em que se refere a números e não a percentagens. Nas experiências de PC, a percentagem de sucessos elevou-se ou permaneceu estacionária quando se aumentou o número de objetos-alvo. Um caçador é capaz de matar maior número de pássaros por tiro de um bando grande do que de um pequeno, mas esperará igualmente alcançar menor percentagem do total. Se fosse certa a hipótese do alvo precário, veríamos elevar-se o número de sucessos com o número de alvos, mas a percentagem de sucessos caindo. Vimos que tal não se dá. Teoria mais sutil, muitas vezes formulada para justificar os resultados da PC, sugere a possibilidade de atuação de algum efeito geral de campo, muito vago, comparável ao campo magnético ou gravitacional, sendo de esperar que o número de objetos sob influência fosse naturalmente proporcional ao número exposto. Segundo esta teoria física,
O sucesso não deveria ser afetado pelo número de dados por lanço. Esta teoria, contudo, não leva em conta o que acontece nas experiências de PC. Tão aproximadamente quanto seja possível representar a ocorrência de PC, cada lanço de dado tem posição diferente em que ocasião na qual deve sofrer a influência se houver sucesso. Quanto maior o número de dados lançados de cada vez, tanto maior o número de objetos distintos que devam receber impulso distinto de intensidade particular em certa ocasião e em certa direção. Cada dado é uma tarefa especial em si mesmo. E difícil de ver como o efeito não diferenciado de um campo favorecia certa face-alvo especificada, produzindo combinações de alvo como o set ou as combinações mais elevadas. Poderia causar simplesmente o nivelamento geral que designamos como resultados prováveis, puxando um dado na direção certa e puxando outro na direção errada com igual frequência e segurança. Compararam-se também tamanhos diferentes de dados em algumas experiências de PC. Uma das melhores dentre essas comparações é a primeira série de Fricka que aludimos acima, na qual se lançaram 24 dados de uma vez. 12 eram de tamanho médio e 12 pequenos, sendo o material e a forma idênticos. Os primeiros eram aproximadamente de volume duplo dos últimos, mas os maiores produziram quase 2 vezes tantos sucessos acima da média provável. Lançavam-se todos os dados de uma só vez com um copo, de sorte que a única diferença nas condições era o tamanho. Ainda uma vez os resultados alcançados foram exatamente o contrário do que seria de esperar de uma teoria física. Em uma série realizada em Duke com máquina, utilizaram-se dados de 2 tamanhos. Lançaram-se 2 pares de dados de tamanhos diferentes, um par de cada vez, para a mesma face-alvo por meio da caixa de tela acionada por motor elétrico. Os dados de tamanho médio tinham 4 vezes o volume dos de menor tamanho, sendo de material idêntico e idêntica construção. Os 2 pares produziram aproximadamente o mesmo número de sucessos, em média. Nesta experiência com máquina, como nas séries de Fricka com copo, a maneira de manusear os dados garantia contra a introdução de qualquer diferença física no lanço dos dados de tamanhos diferentes. Outras experiências comparativas vêm a apoio destes achados, embora nenhuma delas forneça exatamente a mesma semelhança de condições. Em todo o trabalho existente não se observa qualquer prova que venha a favor de aspecto físico para o processo de PC, tudo indicando que o tamanho não influi para a determinação do sucesso em experiências de PC mais do que o número de dados por lanço. O favorecimento dos dados maiores em uma das experiências foi provavelmente devido à preferência do sujeito pelos dados de tamanho médio. Seja qual for a força PC, terá de entrar em concorrência com a gravidade. As 2 forças atuam juntamente na queda dos dados. O empuxo devido à gravidade, representado pelo peso do dado, não parece influir sobre a percentagem de sucessos. A indiferença da PC para com a lei da gravidade é certamente algo a ponderar. Realizaram-se também experiências à distância para PC que valem contra a hipótese física. Seria de esperar, se a PC fosse reação física do cérebro sobre o dado cadente, quanto mais longe o sujeito estivesse dos dados, tanto mais baixa seria a percentagem de sucessos. Todavia, o trabalho experimental sobre o efeito da distância não indica semelhante efeito. Em uma experiência realizada em Duke, o sujeito estava separado dos dados por uma distância de 25 pés, puxando um cordão amarrado a um dispositivo de alçapão, que fazia cair os dados por gravidade. Introduziu-se também um fator de atitude. Quando se garantia ao sujeito que os resultados seriam melhores a maior distância, os resultados conseguidos a 25 pés mostravam-se muito melhores do que quando se conservava perto dos dados. Depois que se demonstrou esta circunstância, pôs-se de lado a vantagem da distância, dando-se ênfase à posição próxima aos dados. Em consequência, a relação entre as 2 médias de sucessos inverteu-se,
favorecendo a proximidade. Tais experiências indicam que pelo menos distâncias curtas, conforme mencionamos acima, não influem em experiências de PC. Haverá necessidade de mais trabalho quanto ao efeito da distância, mas estes primeiros estudos são mais do que sugestivos. Compararam-se também dados de densidade diferentes. Conseguimos certos dados construídos especialmente, executados por uma companhia de engenharia aperfeiçoados para margem de erro de 3 milésimos de polegada. Empregaram-se diversos materiais: chumbo, aço, alumínio, madeira de lei e madeira branca. Quando se compararam os dados mais pesados com os de madeira de lei, verificou-se que aqueles produziam as contagens mais elevadas de sucesso. Na realidade, somente os dados metálicos produziram sucessos em número bastante elevado para terem significação, enquanto os resultados de igual número de lanços de dados de madeira, embora ficassem acima da probabilidade, não eram significativos. Na maior parte, os sujeitos preferiam a impressão que lhes causavam os dados mais pesados, consideravam os dados de madeira demasiado leves. É de supor que a preferência dos sujeitos contrabalançasse as características materiais dos dados na determinação da percentagem de sucessos. Estes achados, igualmente, deixam de oferecer qualquer apoio à hipótese de ser físico o processo de PC. Fez outra experiência comparativa com dados de formas diferentes. Naturalmente, seria importante a forma física dos objetos sobre os quais se fizesse atuar o efeito de PC, de um ponto de vista mecânico para esse efeito, visto como certas formas do dado rolam mais facilmente do que outras. Mas se a forma afeta os resultados de PC, ainda não foi possível descobrir. Arranjaram-se 4 pares de dados de baquelita especialmente construídos, um com os cantos nítidos, outro com eles perfeitamente arredondados e os outros 2 pares intermediários. Realizaram-se experiências comparativas de PC nas quais se lançaram os 4 dados mais arredondados em um grupo e os de cantos nítidos em outro. O número de sucessos foi aproximadamente idêntico, sendo significativo o resultado dos 2 grupos. Desde que a PC atuava igualmente bem tanto sobre uma forma quanto sobre outra independentemente da diferença em características mecânicas, tem-se de atribuir outro ponto à opinião que a PC não atua por princípios físicos. Além de cubos, os primeiros objetos que se utilizaram foram chatos, como as moedas, lascas de madeira, quadrados de papelão e discos. Experimentaram-se por pouco tempo durante os primeiros anos das pesquisas de PC, mas deram somente resultados ligeiramente positivos, muito pouco acima da probabilidade de sorte, que se passou a dar maior atenção aos processos mais compensadores de lanço de dados. Mais tarde, contudo, retomou o trabalho com objetos chatos tanto o professor R.H. Towles na Universidade de Cambridge, como a senhorita Elizabeth McMahon do laboratório de Duke, aqueles e esta tendo conseguido resultados significativos. Os resultados das experiências com discos parecem comparáveis com os que se conseguiram com dados, mas a comparação não pode ser bastante precisa. A percentagem de expectativa resultante da probabilidade é diferente para as 2 espécies de objetos, não tendo sido possível ainda completar uma comparação controlada em condições exatamente semelhantes nas 2 experiências. Os resultados que temos, porém, já mostram que o processo da PC não se limita a um tipo único de objeto. Há dezenas de outras maneiras de experimentar a PC. Se houver tempo, equipamento e outros elementos necessários à pesquisa, sem dúvida realizaremos experiências em número suficiente para poder formular uma generalização a respeito de todas elas. A PC ainda está, por enquanto, em grande parte, no estádio pioneiro. Dificilmente poder-se alimentar qualquer dúvida sobre a natureza não física da PC. Não existe qualquer trabalho experimental em apoio da hipótese física para ela,
e encontram-se provas satisfatórias que impugnam definidamente semelhante hipótese. Verificam-se variedade e concordância consideráveis a favor das provas que evidenciam não seguirem os resultados da PC e as leis da mecânica. Essa divergência não é meramente superficial, é radical, visto como as relações físicas examinadas nessas experiências formam a verdadeira base da mecânica. A descoberta que a massa, o número e a forma não constituem condições determinantes nas experiências de PC vem ocupar o seu lugar, nessas condições, juntamente com a descoberta de não serem espaço e tempo fatores restritivos em ESP. A razão está também de acordo com estes fatos experimentais. Se a PC tem de influir sobre um dado, este terá presumivelmente de sofrer essa influência em certo ponto do espaço e do tempo, recebendo um impulso em certa direção particular específica para certo dado nessa ocasião particular. A quantidade e a direção, como o ajustamento do tempo e a colocação do impulso, variarão com cada queda do mesmo dado no mesmo aparelho. Variarão também, tudo mais sendo igual, conforme a face-alvo adotada para o exame. Quando se está utilizando uma combinação de alvo como 7 ou mais alta, serão necessários dois dados rolando simultaneamente. A situação exige, portanto, a ação de um impulso unicamente orientado para cada dado, para cada lanço, e para cada alvo. A atuação desse impulso causador conforme o ímpeto volitivo do sujeito exige no próprio instante, e ponto de atuação, certa espécie de inteligência motivada. Em outras palavras, a PC é simplesmente uma operação orientada propositalmente e, portanto, não pode ser física. Qualquer físico rejeitaria imediatamente a sugestão que energias puramente físicas algum dia atuarão de tal maneira que manifestem propósito inteligente de per si. Nesta questão não há escolha a fazer. As características da ação inteligente, volitiva no comportamento humano, são tão diferentes que sob certos aspectos chegam a serem contrárias às dos princípios causais, básicos para as ciências físicas. Assim sendo, não produzem a psicocinética forças simplesmente cegas e sem objetivo. Embora fraca e caprichosa, a PC reage com o objeto físico de acordo com desígnio e direção inteligentes. No curso de tal ação recíproca, a energia da PC, juntamente com outras existentes no dado cadente, converte-se na energia cinética resultante que realiza a colocação do dado. Até onde é possível compreender o processo neste ponto temos de inferir a existência de pronta convertibilidade recíproca dessas energias, terminada a energia psíquica como energia cinética. Portanto, o processo da PC não é reação do cérebro sobre o objeto. Não é o cérebro como processo físico, mas o espírito como força não física que influi sobre os dados que rolam. Não podemos ter ideia da maneira pela qual se realiza essa ação psicofísica direta, mas estamos igualmente no escuro quanto à maneira pela qual o pensamento atua reciprocamente com a matéria do cérebro. A transformação da relação entre espírito e matéria em situação mais simples, mais controlável da experiência de PC pode proporcionar melhor atitude experimental do que a situação complexa de cérebro e espírito até agora apresentou. Neste estágio é somente uma esperança de pesquisa, que não deixa de ser razoável. A psicocinética deixa-nos intrigado com muitas questões. As provas revelam tão só os mais fracos vislumbres da aptidão. Contudo, algumas das energias conhecidas apareceram primeiramente aos descobridores em manifestações vagas, simples lampejos. A grande quantidade não é nunca indispensável para estabelecer-se um fenômeno. Também neste caso, demonstra-se a PC só indiretamente por intermédio dos seus efeitos físicos, mas grande parte dos nossos conhecimentos científicos mais recentes deriva-se por igual maneira indiretamente por dedução de provas mais visíveis. Todas as descobertas da física nuclear são desse tipo, a biologia da hereditariedade também o é,
E a maior parte da química é toda ela dedutiva. Até mesmo astrônomos e geólogos não veem realmente as suas maiores descobertas. As suas maiores realizações intelectuais são quase tão intangíveis como o princípio da PC. Derivam-se, sem dúvida, de dados objetivos, mas assim também são as conclusões a respeito da PC. O menor vestígio de um princípio, deduzido pela maneira mais indireta, pode ser extremamente importante e concludente para o cientista. A aplicação prática e as quantidades comerciais são outra questão. Até onde as deduções da PC nos levarão? O espírito como sistema não físico, atuando por maneira não física sobre objetos físicos produz efeito físico. As condições físicas comuns catalogadas até hoje não fazem diferença senão pela maneira por que afetam o estado de espírito do sujeito. Por menores que sejam os efeitos quantitativos conseguidos, o processo da PC parece atuar independentemente das leis que regem a matéria. Que é que governará a PC, então, se transcende os princípios físicos? Quais os seus limites? Se tamanho, densidade, números, distância, forma e outras condições semelhantes não importam nas experiências com o PC, o que importará? Essencialmente, tais perguntas exigem maiores pesquisas. Todavia, estamos em condições de dizer, neste ponto, que a descoberta de não ser física PC representa sexto progresso importante na direção da compreensão da real natureza do homem no universo. Este achado ajusta-se exatamente por igual aos achados anteriores, desde que a PC serve de complemento à percepção clarividente. Na PC a reação registra-se no objeto. Na clarividência produz um resultado no espírito do sujeito sob a forma de conhecimento do objeto. Quão fundamental será a relação entre essas duas manifestações parapsíquicas aparentemente muito diferentes? E em que lugares se ajustam na ordem natural? Seguiremos esta trilha de significação, eis que nos conduzirá a relações entre as novas descobertas e o antigo cenário ao qual parece que se ajustam. Capítulo 8. Onde aparece a psicocinética, PC. O fato mais revelador com relação à PC é a íntima correlação com ESP. Assinalei páginas atrás que a PC se deduz logicamente do ESP. Os que acharem aceitável tal conexão não ficarão de modo algum surpreendidos com a prova de parentesco que descobrimos entre os fenômenos de ESP e PC. Teriam esperado relação muito íntima, mas talvez ainda apresente interesse em verificar até que ponto é possível estabelecer a identificação das duas aptidões por meio de provas. Revela-se a semelhança mais impressionante entre ESP e PC por meio das diversas experiências físicas a que se submeteram as duas. Os achados que passamos em revista no capítulo anterior mostram que a PC parece independer das condições físicas conforme experimentadas. Estas consistiam principalmente em dispositivos mecânicos, relações de massas e outras mais. Os resultados com o PC corresponderam bem de perto ao que se descobriu a respeito de ESP e sua independência em relação às condições de espaço-tempo sob as quais se realizaram as experiências. Até onde chegaram as experiências, os dois fenômenos, ESP e PC, destacam-se claramente como inexplicáveis em termos de princípios físicos conhecidos. Desde que nunca se encontrou qualquer outro fenômeno na ciência tão completamente independente de princípios físicos conhecidos, nada mais preciso dizer quanto à significação impar desse aspecto comum a ESP e PC. Mas se as condições físicas não afetam a PC, os estados mentais afetam definidamente. Aqui, também, a situação apresenta-se semelhante à do ESP. Ainda não se descobriu aproximadamente tanto a respeito das condições psicológicas que afetam a realização de PC como até agora foi possível quanto às que afetam ESP, mas existe bom número de informações para nos dar boa ideia de como as duas aptidões se portam em comparação. Em geral, qualquer condição que se sabe afetar um processo tem efeito semelhante no outro.
Ainda não se encontrou qualquer exceção, não há qualquer diferença. A experiência realizada por Woodruff e Price sobre a distração é de interesse neste ponto. Realizou-se para verificar se a falta de atenção afetaria o desempenho em experiências de PC. Há muito se sabia que certos tipos de distração afetam o sujeito em experiências de ESP. Mesmo na década de 1880, o professor Oliver Lodge observara que a presença de maior número de pessoas em experiência de ESP causava distração, a menos que fosse parte da situação experimental. Nas primeiras experiências em que a presença de visitas fazia baixar a marcação de sucessos ao nível da probabilidade. Tal efeito parecia resultar da distração. De qualquer maneira, quando o sujeito se acostumava à visita, a marcação se elevava novamente à percentagem anterior. A princípio não sabíamos se PC era tão sensível como ESP. O Dr. J. L. Woodruff, que na ocasião completara o curso em que era sujeito com bons êxitos em experiências de PC, sentia bastante confiança na capacidade própria para marcar pontos acima da probabilidade mesmo sob condições de distração. A senhorita Margaret Price, que, como Woodruff, era assistente nesse laboratório, pensava que a confiança por ele manifestada não se justificava, e desafiou-o a marcar sucessos acima da probabilidade enquanto ela procurava resolutamente distrair-lhe a atenção e diminuir-lhe a confiança em si próprio. Montou-se a experiência sob a forma de arrastamento liano de vontades. Woodruff faria 60 exames trabalhando sozinho e outros 60 na presença da senhorita Price, que provocaria a maior distração possível. Woodruff já tinha, em experiência um tanto parecido, demonstrado ser capaz de marcar acima da probabilidade de maneira significativa na presença de um observador neutro que tomava nota dos sucessos. Essa experiência anterior serviria como controle adicional. O lanço dos dados fazia-se por meio de uma caixa rotativa de arame, acionada por motor elétrico. Utilizou-se o mesmo par de dados em todas as séries experimentais e nos controles. O alvo foi sempre a face de 6. Foi evidente o efeito da distração. Woodruff conseguiu a melhor marcação quando trabalhou sozinho. Nos 60 exames conseguiu acertar 58 vezes acima da expectativa média provável de 4 por exame. Tinha conseguido resultados quase iguais nas primeiras séries na presença do observador neutro, quando acertou 27 vezes acima da probabilidade em 32 exames. Mas quando a senhorita Price o distraía, ficou realmente abaixo da média esperada da probabilidade, acertando 10 vezes abaixo da probabilidade nos 60 exames naquelas condições. Todavia, ainda não satisfeito, insistiu pela continuação da experiência em mais 20 exames, mas nestes acertou igualmente abaixo da probabilidade. As mesmas condições físicas existiam nas 3 situações das experiências. Em consequência, devem atribuir-se as diferenças nos resultados a fator psicológico, a impossibilidade de concentrar o sujeito toda a atenção no que estava fazendo. Um dos efeitos mais impressionantes, conseguidos por meio de ESP, ocorreu quando demos um narcótico ao sujeito. Grandes doses de amital sódico, que provoca a sonolência mas não chega a adormecer, privavam-no praticamente de acertar acima da probabilidade em experiências de ESP. Clark e Chappe confirmaram mais tarde na Universidade de Nova York essas experiências com drogas. Nas 2 experiências com narcóticos, administrou-se uma droga estimulante, a cafeína, depois de algum tempo, a fim de contrabalançar o efeito do narcótico, e o efeito foi o mesmo em ambos o estudo. A cafeína, administrada em doses equivalentes a várias xícaras de café forte, restabeleceu a marcação do sujeito na média normal. O efeito dessas drogas em ESP concordava com a influência bem conhecida sobre os processos mentais mais familiares. Questão interessante seria saber se afetavam igualmente a PC por maneira idêntica. As experiências indicam que sim.
Até o ponto em que chegamos, grandes doses de amital sódico, bem como o narcótico mais comum, álcool, parece que fazem baixar em geral a percentagem de sucessos em experiências de PC, agindo a cafeína em sentido contrário. Há necessidade, contudo, de mais amital para conseguir-se esse efeito, provavelmente porque a experiência com os dados proporciona mais estímulo do que as de ESP, conservando o sujeito mais atento e integrado.